Alô, alô, meu povo! No programa de hoje do nosso Arquivo 21, Claudionor Peixoto entrevista Frei Jorge da Paz, que relata como aconteceu o processo de conversão dele. Em primeiro lugar, a gente remonta o princípio da história, né? Deus criou tudo de uma maneira perfeita. Você vê uma plantinha, o desenvolvimento de uma semente, os astros. Deus equalizou tudo com uma maneira bonita de ser, que significa amor. Tudo é uma mensagem de amor. O homem desintegrou totalmente este plano de Deus bonito, que era o amor profundo que existia do ser humano para as coisas, das coisas para o ser humano. Então, Deus na eternidade sentiu a necessidade de refazer este plano dele em relação ao homem. O homem destruiu tudo de bonito que Deus havia feito, tudo de belo. Foi quando Jesus foi planejado, né, a encarnação de Jesus. Então essa encarnação de Jesus foi anunciada pelo precursor, o primo Batista. A gente vê, como nós vimos ainda há pouco, no Evangelho de Marcos, né? João Batista apareceu no deserto e pregava um batismo de conversão para o perdão dos pecados. E em Mateus a gente sente melhor, pregava dizendo: abandonai o pecado, o reino de Deus está próximo. Então, realmente o que destruiu toda a humanidade foi o pecado. E Jesus vinha como anúncio do Pai para propor a imagem dele, um modelo novo para o homem. A conversão é deixar a vida de Jesus em nós realmente se realizar através do código do Evangelho, onde ele anuncia o que Deus quer do homem, e através da vivência sacramental. Então eu acho que um tempo de advento é uma preparação para a vinda do amor no nosso coração. Em cada ano se refaz isto, o nascimento de Jesus. Jesus já não nasce mais no presépio, né? O presépio está aqui. O presépio é a nossa caverna interior. A própria gruta, estive lá agora em Jerusalém. A gruta relembra bem o ambiente escondido, oculto, onde Jesus nasce. E nasce como criança, nasce pequenino. Nasce bonito, ele nasce na simplicidade, na dignidade de uma criança, o amor puro de uma criança. Então o advento começa a preparar, precisamos abandonar o homem velho, começar de novo, para que Jesus renasça. Nós estamos falando em conversão, nós estamos falando em arrependei-vos. Então vamos voltar novamente. Eu gostaria de saber como foi a sua conversão pessoal, que você contasse para a gente como é que foi esse advento na sua vida. Eu sou um ex-drogado, um ex-marginal, um ex-traficante de drogas, um ex-bandido. Não é? Eu me converti à fé lendo a palavra de Deus. Me lembro, trabalhava na Barão de Itapetininga e cheguei a uma angústia profunda na minha situação de pecado, relembrando o Salmo 106, em sua angústia, clamar então para o Senhor. Nada dava certo, Claudionor. Eu tinha a droga que eu queria, eu tinha dinheiro no banco, era um vendedor bem-sucedido. Desculpe eu falar assim abertamente, tinha mulher para o pecado que eu queria, mas eu não tinha paz no meu coração. Os meus conflitos foram formando dentro de mim um inferno. Minhas culpas. Foi quando eu abdiquei, comecei a voltar. Me ajoelhava e invocava aquilo que eles fazem no Alcoólatras Anônimos e Teatro Toxicômanos Anônimos, não é? Buscar o poder maior. E eu comecei, às vezes entrava numa igreja, Claudionor, quantas vezes na Praça da Sé, na Catedral, outras vezes no Lago de São Francisco, mesmo onde agora é minha residência oficial, embora eu moro em Campinas, como missionário, cuidando da minha mãe, como eu disse. E eu passava horas e horas, Claudionor, dizendo assim, olhando para o sacrário, eu não acreditava mais em Deus. Eu dizia: Jesus, você lembra de mim? Você existe, lembra de mim. Jesus, você existe, se mostra a mim, se revela para mim. Na minha droga, eu ficava às vezes 5 horas lá, quietinho, lá no fundo da igreja, jururu, e clamando ao Senhor. Como aquele povo de Nínive. E como o povo do Salmo 106, clamar então para o Senhor. E a resposta, e Deus enviou a sua palavra para os curar. Eu já falei algumas vezes, mas a repetição é a lei da memória, né? Convém lembrar, é bonito a presença de Deus neste momento histórico da minha vida. Eu passei na Barão de Itapetininga, eu gostava muito de ler, e entrei, me lembro bem, na Livraria Brasiliense, existe até hoje. Entrei, olhei os jornais, as revistas, aí vi assim, tinha lá
na prateleira uma Bíblia, encadernada de vermelho, muito bonita, e me chamou a atenção. Bíblia Sagrada. E eu senti uma vontade, Cláudio Honor, de comprar aquele livro. Comprei e passei a ler a Bíblia drogado. Era a minha curtição. Fumava meu cigarro de maconha e iria na Bíblia. Doidão. A turma até ri quando fala assim no recreio. E Jesus foi entrando, e Jesus foi entrando. Foi o anúncio, foi o meu advento. Isso é verdade, o meu advento, o anúncio do Cristo que ia renascer em mim. Foi o meu Natal. A palavra fez explodir dentro de mim o reino. A palavra me questionou profundamente. Aliás, a palavra, como diz Paulo, me ocorre agora Hebreus 4. A palavra de Deus é viva, eficaz, afiada como uma espada de 2 cortes, vai lá no fundo. São Paulo usa bem a imagem das medulas e juntas, quer dizer, o nosso eu profundo, o coração psíquico. E como eu disse, veja bem, fala pensamento, memória e sentimento. Diz assim, discerne os pensamentos e as intenções do coração. Quer dizer, atinge a memória, o entendimento e o sentimento. É aí que o homem precisa se curar. Aí que Deus anuncia. Aí que Deus provoca em nós aquela humildade da gente sentir-se o nada. Voltar ao eu primitivo, ao zero. Para dar um recomeço. Então, cada Natal é exatamente isso. Uma volta à minha infância. Eu nasço com Cristo. Eu renasço. É bonito os tempos da igreja. Eu vou renascer com Cristo. Então, a palavra me propõe. Prepare o terreno, arrume a casa. Dê lugar ao Senhor para que Ele entre. Este é o sentido do advento. A abertura. Agora, para abrir o coração, precisa realmente a gente voltar ao humus que a gente é a terra, ao nada. Sentir-se pobre e dizer, meu Deus, o que é que eu sou diante de você? Não basta boa intenção. Não. É isto. Não basta. Não basta boa intenção. É preciso mesmo entrega. Entrega, uma abertura para a conversão. Conversão é convergir e voltar para, né? Voltar para o primitivo, voltar a ser o que nós éramos. Isso é o sentido do advento. Convertei-vos, voltai para ser aquilo que realmente Deus deseja de cada um de nós e que é proposto na palavra de Jesus. O Frei Jorge da Paz continua com sua missão evangelizadora na cidade de São Paulo. Mas agora, para falar de misericórdia, o padre José Antônio Trasferretti e a leiga Raquel Abdala, que tem a palavra. Vamos ouvir. O tempo do Advento é muito especial na Igreja Católica, porque os textos bíblicos pedem conversão de vida, é mudança de atitudes, mudança de comportamento. Se Jesus Cristo é o rosto da misericórdia de Deus e o Advento é o tempo da espera, onde nós esperamos a vinda de Jesus Cristo, a relação que existe é o próprio Cristo. A mudança de atitude que define a misericórdia é o jeito de olhar. A pessoa misericordiosa, ela tem uma maneira de olhar as coisas com o coração. A pessoa tem que olhar o outro segundo a necessidade do outro. Deus envia Jesus Cristo para nós porque nós precisamos. A maneira de nós estarmos nos preparando para o Advento tem que ser através da oração. Porque a oração também vai nos transformar. Você que nunca foi a um hospital atender uma pessoa doente, faça isso. Então são práticas cotidianas dessa igreja em saída que pede o Papa Francisco e que mostram atitudes de misericórdia em benefício do próximo. Se eu busco ver no outro exatamente o que ele precisa e às vezes o que o outro precisa, é muito difícil eu dar. Então a misericórdia, ela nos remete à compaixão, né? A ter amor. A misericórdia não é uma coisa mágica, ela se realiza por meio das ações dos cristãos inseridos no mundo. Então toda ação positiva, todo movimento que eu faço em benefício do próximo, toda atitude que mostra conversão, todo agir que demonstra cuidado com a casa comum, toda vez que eu economizo água, toda vez que eu cuido do lixo, né? Toda vez que eu olho com carinho para com os animais, as plantas, são ações, atitudes, sinais eficazes da misericórdia.
Deus age por meio de nós. A espiritualidade está muito ligada com a misericórdia. Pessoas que rezam, pessoas que têm vida espiritual, pessoas que participam de uma comunidade, pessoas que vão à missa, que recebem o corpo de Cristo, são chamadas a uma atitude de misericórdia. Então, a ação de misericórdia está ligada à sua espiritualidade. E agir é fundamental. A ação da pessoa é que marca, é que dá o sentido da sua vida misericordiosa. Muitas vezes as pessoas até pensam que você tem misericórdia, você tem que buscar alguém longe de você. Você vê tantas tragédias que nós estamos passando, né? O que eles estão precisando, tantas campanhas estão sendo desenvolvidas, o pessoal está correndo atrás para ajudar. Que bom esse olhar de misericórdia, porque realmente está vendo o que eles precisam lá para a gente poder estar ajudando em Minas, em Paris, seja onde for. A gente tem que começar com os mais próximos, porque talvez a maior dificuldade nossa seja com eles, realmente. Com as pessoas que às vezes a gente não consegue enxergar verdadeiramente como é. Às vezes a gente até ama, mas a gente não é misericordioso com essa pessoa. Então eu acho que é um bom exercício nosso aí nesse tempo de advento, né? Nós temos que humanizar o nosso relacionamento. Ter mais carinho, ter mais atenção, falar bom dia, falar boa tarde, falar boa noite, falar como vai, você precisa de alguma coisa. Então os nossos relacionamentos devem ser mais humanizados. E depois eu creio também que a caridade ela tem um viés social e político, como diziam os monges antigamente, ora et labora, oração e trabalho. Nós temos que rezar bastante para fortalecer a nossa vida espiritual, mas a nossa vida espiritual tem que levar a nossa ação, nossa comunidade para a inserção na vida social, política e econômica. Então a caridade é um exercício do coração e que tem uma penetração social muito grande. É viver o Evangelho, muito mais do que falar, é testemunhar a sua atitude cristã, né? As pessoas aprendem muito mais com as atitudes do que com as palavras. A vida nossa de igreja, ela não pode ser dualista, nem pode ser dicotômica. Ela é realmente uma vida interligada, e tudo está ligado. E o amor a Deus implica o amor do meu irmão, o amor ao irmão implica o amor a Deus. Então, quem olha o mundo com misericórdia, age de forma misericordiosa. E a caridade é a melhor maneira de agir. Não tem outra maneira de agir, porque Deus, na sua essência, é caridade. Que Deus nos dê a graça de praticar o que o padre Traz Ferretti e a Raquel falaram neste depoimento. Bom, gente, o Arquivo 21 de hoje fica por aqui, então nos vemos na nossa próxima edição. Até mais!